Bem, esse vídeo é para falar sobre a indústria da polêmica, não é? Toda vez que o governo fica numa situação difícil, ele arranja um jeito de criar uma crise, de arranjar um tema para dominar as pautas das mídias, tá certo? Para quê? Com isso divulga e aí tira o foco daquilo que está incomodando. Por exemplo, até então o que estava incomodando era aquelas pautas, né, consecutivas aí que as mídias, principalmente de direita, estavam trazendo sobre, né, as denúncias feitas pelo Elon Musk. Agora, essa coisa da viagem lá para Londres, juntamente com a ação do ex-advogado do Lula, né, o Zanin, lá no STF, criando essa polêmica sobre uma pauta que é do parlamento, quer dizer, isso foi simultâneo, tá certo? Entra com isso e aí o Pacheco dá aquela declaração, vai para Londres e lá eles ficam lá fazendo o comitê de crise. Porque essa viagem que aconteceu para Londres, tá certo? Essa turma que foi para lá, você percebe que a maioria são juristas, né? Tanto do TSE, como do Tribunal de Contas, como do STF. E parte do governo. E aí inclui até o Andrei lá, né, da Polícia Federal, né, junto com o Ministério Público. Quer dizer, o que foi para lá é o Poder Judiciário do Brasil, que está predominando. Quem foi lá para Londres é a força política do Poder Judiciário que está dominando. Então, o que eles foram fazer em Londres? Eles foram para administrar um comitê de crise, a crise do judiciário no Brasil. Tá certo? Até que ponto eles podem ir além do que já foram? Eu acho que esse foi o tema deles lá em Londres. Tá certo? Por quê? Porque se você for ver o conjunto dos integrantes dessa comitiva, né, é um núcleo forte que sustenta o que vocês chamam aí de ditadura do judiciário, tá certo? E diante dessa exposição para o mundo, né, da fragilidade dessa ação desses membros das cortes que estão agora passando por um crivo da opinião pública mundial que está conseguindo furar essa bolha daqui do Brasil, eu acho que eles foram lá para tentar administrar essa crise, né? E ver até que ponto eles conseguem avançar ou recuar, né? E aí nós temos o recesso parlamentar, e o recesso parlamentar é o maior perigo para quem vive numa aparente ditadura do judiciário. Por quê? Porque quando você dá recesso para os parlamentares, ou seja, o Congresso, a Casa do Povo, que é a casa da democracia, né? É onde está a força, onde é a turbina da democracia dentro do sistema, né, de uma nação. Se ela está em recesso, e aí você vive uma ação do Poder Judiciário que é agressiva, aí ele se impõe. Por quê? Porque aí você não tem o outro poder organizado, né, para poder fazer um contraponto rápido, responder rápido a essa ação do judiciário, tá certo? Por isso que nasceu o 8 de janeiro dentro do recesso parlamentar, entendeu? Porque aí a Câmara dos Deputados e o Senado não tinha como se mobilizar rápido para reagir, tinha que esperar aquelas coisas todas, tá certo? Então, tudo que acontece de uma ação do Poder Judiciário quando se aproxima ou quando está no recesso parlamentar é sempre um perigo, porque é aí que o Poder Judiciário se impõe sobre o Poder Legislativo, que é o poder da democracia, tá certo? Se nós temos uma atrofia, né, não é uma atrofia, né, e uma hipertrofia do nosso sistema judiciário, né, quando o parlamento entra em recesso, que se fecha, a hipertrofia do judiciário se amplia, tá certo? E o executivo, que está a serviço dessa pronto, vamos mudar de palavra. Esse inchado, né, esse inchado do judiciário,
Aí pronto, você tem dois poderes abafando o outro poder, que é o maior, que é a democracia, que está em recesso. Então, isso é muito perigoso daqui para frente, né, com essa possibilidade do recesso parlamentar. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Quando eu falo a indústria, né, da polêmica, é justamente isso. Olha, eles têm a mídia com eles, então, olha, esse tema está desgastando o governo. Está na hora de virar a pauta. Aí cria-se uma crise para absorver essa pauta. E aí até o pessoal da oposição entra na pauta, entendeu? E aí pronto, é camada sobre camada, e aí nós vamos passando para frente, que para trás vem gente, tá certo? Então, a gente aqui, que é uma comissão cidadã de inquérito, que está fora desse contexto, tá certo? A gente aqui está para pacificar o país, não está para comprar uma briga. A gente pode manter a nossa pauta, e a nossa pauta sempre é, né, o voto seguro, né, que é a pacificação, né, e chegar à verdade. Porque se você for parar para pensar, qual é o canal no Brasil, na internet, no YouTube, tanto de direita como de esquerda, que tem essa prerrogativa, né, de dissecar, né, de desmiuçar sobre o processo eleitoral com tanta propriedade como tem a nossa Comissão Cidadã de Inquérito, que fala, né, com abertura, com transparência, com legitimidade, com fundamentação, né, como que é o processo eleitoral no Brasil. E somos os únicos, tá certo? E somos respeitados por isso, tá certo? Ah, mas você não tem muita visualização, João. Você é um canal assim que está passando desapercebido. Falei, mas não é essa a questão. A questão é que você tem que lançar, né, o projeto, e esse projeto tem que ir aos poucos sendo testado na opinião pública. Porque presta atenção, quando o Alexandre de Moraes descobriu o esquema do mesário pianista, o PSDB descobriu, entendeu? Ele percebeu o quê? Que o PT ganhou todas as eleições usando esse mecanismo. E aí, se você for esmiuçar a fundo, você vai ver que o Lula nunca foi eleito de verdade e que a Dilma também nunca foi eleita de verdade se não fosse esse esquema do mesário pianista. Como soltar uma informação dessa assim para uma multidão? Você não pode. Você cria uma estabilidade no país assim, fora do comum. Ó, admitir que houve fraude numa eleição recente é uma coisa, mas ó, tem 2 décadas que a gente está sofrendo essa barbaridade. E aí, meu amigo, isso revolta muita gente. E a polarização não ajuda, né? A polarização não ajuda. Por quê? Porque se os ânimos estão acirrados, a tendência é acirrar mais, tá certo? Então, a gente vai soltando essa informação de forma lenta, né? Para quê? Para testar se a gente consegue, né, chegar à verdade sem trauma, sem precisar ter uma quebra institucional. Por isso que a CCI tem essa abertura de trabalhar esse assunto com você. Agora, você que participa da CCI tem essa responsabilidade, tá certo? De trabalhar com os seus contatos, com as pessoas que você conhece, né? Essas informações que vocês estão recebendo aqui. Então, vamos avançar nessa pauta de hoje, né, que é sobre ainda o processo eleitoral, tá certo? Vamos aqui no Manual do Mesário para a gente trabalhar uma coisa aqui muito legal, certo? Olha, nós já falamos, você já sabe, né, que já acompanha a gente, já sabe que na página 11, né, é onde se cadastra o mesário, né, onde ele é cadastrado, a digital dele, né, está aqui no item 2, no quadrado de baixo, ó, né, registrar o mesário, confirmar registro, prosseguir. E aí tem aqui no item 2, né, pressionar o sensor, o dedo polegar ou indicador do mesário ou da mesária que está sendo registrado. Aí pressiona novamente a tecla confirma para que o registro do título eleitoral e demais dos mesários presentes, e após o registro do título, todos os mesários e mesárias, né, presentes, apertar a tecla corrige para encerrar os registros e aguardar
o início da votação. Nós já falamos sobre esse comando corrige, que ele é irregular, né? Porque o corrige, na ideia da informática, a gente tem aqui que cancela todas os procedimentos anteriores, tá certo? Então, o que a gente entende aqui? Que o corrige, né, é um comando que é preciso justificar esse termo corrige. A gente entende que corrige é para apagar, né, as digitais que vão ficar aí para comprovar essa possível fraude, que é a autonomia do mesário. E aí você vem aqui, ó, dos 2 parágrafos últimos desse segundo quadro: todas as mesárias e todos os mesários devem registrar a presença na ata da mesa receptora, inclusive aqueles que fizeram o registro na urna, quer dizer, colocaram o polegar dele, tá certo? Ou seja, quando ele faz essa identificação, registrou a presença na ata da mesa receptora, pronto, ele já está registrado, já está identificado, tá certo? Aí o último parágrafo está lá, ó, o registro de mesárias e mesários na urna eletrônica. Olha, na urna eletrônica, tá vendo? Ó, ele entra na urna, ele não está só ali no papel, não, tá certo? E é ali que dá o comando. Ó, aí vem o registro do mesário e mesárias da urna eletrônica agilizará a expedição automática da declaração de dias trabalhados para a Justiça Eleitoral do DST, né? Vamos comentar sobre isso. Volta para mim aqui. Vamos comentar sobre isso. Bem, você percebe que tem ali como você fala, né, uma redundância, né? Você põe o seu nome na ata, registra que você está ali na ata, pronto, você já está registrado, e depois fala que você tem um registro na urna. Ou seja, não é complicado você saber que a urna tem os registros dos mesários, né, identificado ali, né, com todos os nomes deles, e que isso vira um cadastro, né, que o TSE tem um cadastro de todos os mesários, de todas as sessões eleitorais, né, que você pode solicitar isso. Olha, me dá aí o cadastro, né, de todos os mesários e fala em que urnas que eles trabalharam e pede, vê se você consegue. Vê se você consegue. Por que não tem um senador, não tem um deputado lá no Congresso para debruçar sobre esse tema? Isso é da maior relevância, gente. Tá certo? Eu estou mostrando aqui um documento público do TSE. Ele é oficial. Tá certo? Eu não estou trazendo aqui um rascunho, né, uma desinformação de WhatsApp. Não. Uma coisa sem fundamento. Não. Eu estou trabalhando em cima do documento oficial do TSE. Tá certo? Então, se ali diz que o mesário e a mesária que registraram suas digitais ali, os seus títulos de eleitor na urna eletrônica daquela sessão, ou seja, pede aí para o cartório, né, lá para a Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes, imprima aí para o Senado a lista com todos os mesários e mesárias nas suas respectivas sessões. Será que o Moraes vai dar isso aí? É um pedido natural, um pedido normal, é um pedido de seguro do voto, o seguro da democracia, o seguro da instituição do processo eleitoral. Então, isso tem que ser transparente. Se esse cadastro existe, imprime aí na hora. Vamos ver se a gente consegue. Agora, vamos voltar para o nosso manual do mesário, tá certo? E aí, nós vamos continuar avançando aqui, ó, na página 16, tá certo? Que diz, onde é que está aqui? Aqui, ó, na página 13. Esse número aqui é bem sugestivo, tá certo? A página 13, olha, isso aqui é o item 5, vamos ver, ó, tem o item 2, fluxo da votação. Eleitora ou eleitor com dados biométricos
cadastrados, tá certo? Aí, ó, item 1. A eleitora ou eleitor apresenta o título, né, o e-título, ou um documento oficial com foto à mesa receptora de votos, tá certo? Ou seja, você tem que apresentar um documento com foto, tá certo? Bem, se você apresentou um documento com foto, você já está reconhecido. Aí o mesário fala, ó, você está reconhecido, então você é eleitor daqui, pode votar. Mas aí, vamos para frente, tá certo? Para facilitar a busca, o caderno de votação exibem no alto da página direita, né, as iniciais dos nomes do primeiro, né, do último, eleitores e de cada folha, tá certo? Então tá, no item 2, o mesário ou a mesária procura o nome da eleitora ou eleitor no caderno de votação e dita, né, a presidente da sessão o número do título eleitoral, tá certo? Quer dizer, digita, né, digita é isso mesmo que está escrito ali, né? O mesário procura o nome da eleitora ou do eleitor do caderno de votação, presidente do título eleitor, tá certo? Aí no item 3, o presidente digita o número do título do terminal do mesário e lê em voz alta o nome da eleitora ou do eleitor e o número da sequência no caderno de votação para que haja confirmação se a pessoa correta, tá certo? Bem, ali você está com a pessoa registrada, tá certo? Então, identificou? Beleza, tá certo? Aí vem o item 4. Se os dados apresentados no terminal do mesário estiverem corretos, o presidente aperta novamente a tecla confirma. O sistema emite um aviso sonoro e o presidente solicita que a eleitora ou eleitor posicione o dedo polegar ou indicador sobre o sensor biométrico. Então, presta bem atenção. Aí você tem um pleonasmo, né? Por quê? Porque se você apresentou o documento com foto e você foi reconhecido, né, que é você mesmo, pronto. Para que a digital? A digital é para te identificar, porque só você tem uma digital igual à sua no mundo inteiro, tá certo? Então, bem, a digital não é para você se identificar, é para você acionar a abertura, né, do processo de votação. Então, quando você... Aí vem, se os dados apresentados no terminal do mesário estiverem corretos, o presidente aperta novamente a tecla confirma, o sistema emite um aviso sonoro e o presidente solicitará que o eleitor ou o eleitor posicione o dedo polegar ou indicador sobre o sensor biométrico. Durante o posicionamento do dedo do sensor, aparece no terminal do mesário a mensagem: por favor, aguarde. Aí nós vamos lá, para a próxima página. Essa página 13, que é a página do PT, né? A pessoa deve manter o dedo posicionado no sensor até o reconhecimento da digital. Aparecem as mensagens: eleitor reconhecido com sucesso. Aí o que acontece? Tem aquele amarelinho ali, é quando não acontece, né? Quando não é reconhecido. Mas aí você vai para a página 16 e a gente já sabe como é que é lá. Então vamos lá. Aí o item 6. O presidente, né? Olha lá, eleitor reconhecido com sucesso, no item 5. Aí no item 6, o presidente aperta novamente a tecla confirma para habilitar a pessoa a votar. Ou seja, após o reconhecimento da digital do mesário, a tecla confirma libera a urna para o eleitor votar. Você já percebeu? Aí, agora o item 7. Esse item 7, ele é importantíssimo. Por quê? Porque, olha ali, tem um redondinho ali com um papel e a pessoa com a caneta na mão, tá certo? Aquilo ali está riscado. Ou seja, o eleitor ou a eleitora é dispensado de assinar o caderno de votação. Preste bem atenção. Pense, cata o seu neurônio que caiu no chão, põe ele na sua cabeça. Você precisa de um neurônio só para entender isso, tá certo? Então, quando o eleitor é reconhecido com sucesso, o teclado, o mesário confirma, lá, pega a tecla confirma,
para liberar para o eleitor votar, tá certo? E o eleitor é dispensado de assinar o caderno de votação. Aí o eleitor dirige-se à cabine para votar. 9. O documento de identificação e o comprovante de votação são entregues à pessoa que votou. Entendeu? Aí, depois, aí nós vamos, volta aqui para mim, nós vamos comentar isso aí. Nós vamos comentar isso aí. Certo? Presta bem atenção. O eleitor que foi identificado, que a digital dele funcionou, tá certo? Essas 4 digital aqui, não é o polegar não, essas 4 aqui, se uma delas reconheceu, geralmente a primeira é reconhecida, ele não precisa assinar a lista de presença. Entendeu? Ele pega o canhotinho dele, pega o título de eleitor, o documento que ele deixou lá com o mesário, e vai embora, depois que vota. Pensa, o que isso significa? Estou pensando, João, me ajuda, João. Gente, se a pessoa votou, e a digital dele foi reconhecida, e ele não assina nada, ele vai embora? Ou seja, facilitou o meio de campo para o mesário. Está entendendo? Como assim, João? Porque se o mesário quiser votar no lugar do eleitor que não compareceu, que morreu, ou que não foi votar porque não quer, entendeu? Que não precisa, depois eu pago uma multinha lá, mixaria, fica tudo bem. O mesário, ele pode botar a digital dele, votar para qualquer pessoa que não foi e não tem que assinar nada. Não tem que falsificar a assinatura de ninguém. Ele só destaca o título ali, depois ele põe de novo, se for o caso. Por quê? Porque se alguém for lá justificar que não foi votar, vai querer o canhoto dele. Então, meu amigo, esse processo eleitoral é todo macetoso. Você está vendo? Quando você faz essa pesquisa, pergunta para as pessoas na rua, seus colegas, onde você for, eu pergunto sempre isso. E a resposta sempre é a mesma. Eu pergunto assim, quando você entra na urna, na sessão eleitoral para votar, o que eles te pedem? Aí eles pensam, né? Me pedem um documento, título de eleitor, tá. E depois? Aí eles pensam assim, depois eu assino lá um papel. Eles nem lembram. Não, você tem certeza? Eles têm, mas não tem, entendeu? Aí ele falou, e depois? Depois eu vou votar. Eles não lembram da biometria. Aí eu falo, você não está esquecendo de nada não? Aí eles pensam. Muito raramente, um ou outro fala, tem ali, eles pedem para me colocar o dedo. E ainda fala, meu dedo não foi reconhecido. E aí eles fizeram qualquer coisa lá, o mesário que abriu para mim votar. Minha digital não funcionou. Quando a pessoa lembra que tem o lance da digital, é porque ele ficou traumatizado com isso. A digital dele não funcionou. Aí o mesário abre. Está entendendo? Ou seja, João, mexeram no código-fonte. João, colocaram... Não, gente. É isso aí, ó. É macetoso. Está oficializado no manual do mesário. A fraude está ali colocada. É oficial. E aí você tem, né, aquela questão do pessoal que vai lá para trabalhar de mesário voluntário, né? Cara, quem é que quer trabalhar de mesário voluntário? Trabalhar no fim de semana, num domingo? Esse negócio deve ser cansativo pra caramba. É muita responsabilidade. Não é para mim.
Não, isso aí eu vou te contar. Brasileiro é assim, meu amigo. Brasileiro não quer participar de responsabilidade, não. A turma sabe disso, entendeu? E aí o que acontece? Né? Acontece isso, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, no estado de Minas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estado de Minas, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo enquadrar esse link aqui. Espera aí. Tá aqui, ó. Vou aumentar mais um pouquinho para dar para vocês lerem. Tá certo? Aqui, ó. Estado de Minas. Vou entrar aqui com isso aqui para vocês verem. Tá certo? Presta atenção. Estado de Minas. Aí ele está ali, falso, né? Houve recorde de pessoas inscritas para trabalhar nessas eleições e o número quase dobrou entre 2018 e 2022. Isso é a verdade, tá certo? Isso é a verdade. Houve recorde de pessoas inscritas para trabalhar nessas eleições e o número quase dobrou entre 2018 e 2022, tá? Agora vamos ver o que é falso. Vamos ampliar isso aqui para vocês verem o que é falso. Ó, falso. TSE não teve inscrições combinadas de mesários bolsonaristas. Tá entendendo? Tá conseguindo ler ali, ó? Falso. TSE não teve inscrições combinadas de mesários bolsonaristas. E isso aí, por que essa informação chamou atenção nas redes sociais? Porque a turma do PT, que está acostumado a ser mesário, estava preocupada. Falou assim, ó, será que os bolsonaristas estão tomando conta dos mesários? Não. É porque o PSDB entrou na jogada. A turma que era, né, que batia de frente com o PT, somou com o PT. Falou assim, ó, o esquema agora é dobrado. É mesário pianista 2.0. Você está entendendo, gente? Então, a gente tenta trazer esse debate aqui para vocês porque a gente quer pacificar o país. Mas o brasileiro é relaxado. Porque ele não lê manual. Olha, nós temos aí 513 deputados. Eles morrem de medo de falar. O que esse povo está fazendo? Que eles não pegam esse manual e destrincham ele. Entendeu? Porque se existe fake news, a fake news é o sistema eleitoral é seguro. Que a urna é inviolável. Essa é a fake news, porque o próprio manual do mesário diz que o mesário tem autonomia para abrir a urna eletrônica e ele mesmo pode votar no lugar de quem quiser votar. Flávio Dino estava certo. Depois das 17 horas, o mesário em consórcio lá com o fiscal. Gente, mas tem fiscal. Tá, tem fiscal? Aonde? Aonde que o PL vai colocar? Sabe quantas urnas tem no Brasil? Que eles usam aí? Perto de 450 mil. E nesses cantão aí, nesses povoados aí no meio cantão, PL nunca ia conseguir colocar mesário ali. Então, quando você tem essa comitiva de juristas aí, das altas cortes, junto com, né, o delegado da Polícia Federal, junto com o Procurador-Geral da República, né, junto com o Ministro da Justiça, vai para Londres, tá certo? Por quê? Porque são 2 décadas disso. Então, eu só vou ler aqui, ó, um comentário que eu recebi no WhatsApp de um membro da comissão, né, que diz assim, presta atenção. Bom dia, bom domingo. Eu acompanhei seu trabalho e fiquei convencida de que algo aconteceu para favorecer um lado e que isso tenha consentimento de quem comanda o sistema eleitoral. Por quê? Há alguns anos, o TSE proibiu a pesquisa de boca de urna, onde o repórter perguntava ao eleitor em quem votou.
E essa pesquisa, da amostra, coincidia com os votos apurados. Então, as pessoas que compareciam na urna eletrônica para votar, entendeu? Se você fizer uma pesquisa de boca de urna ali, você vai ter um diagnóstico diferente do resultado da votação. Por quê? Porque os votos do mesário pianista não vai aparecer na pesquisa. Entendeu? E aí você vai ter um resultado de boca de urna diferente do resultado das eleições. Então, essa pessoa que é membro da comissão mandou isso para mim. Aí ela fala, outra constatação, né? Em 2022, fui próximo às 17 horas até o colégio onde eu votei para acompanhar a impressão do BU. BU é boletim de urna, tá certo? Que fecha às 17 horas e tem que ser aberto ao público, né? Aberto ao fiscal lá e tal. Para minha surpresa, o portão estava fechado e os fiscais foram convidados a sair para finalizarem o processo. Estranhei, pois o normal seria esse encerramento se dar com os fiscais nas salas para acompanhar a finalização e impressão do boletim de urna. Você sabe de alguma orientação do TSE sobre isso? Não, isso não vai estar no manual do mesário. Agora os fiscais saem para a gente fazer, né, encerramento. Mas, gente, o brasileiro não lê manual. O brasileiro, ele é muito passivo, ele é muito manso. Nesses cantão aí, ó, no meio do Nordeste, nem fiscal tem. E se tiver, como tem o caso daqui, isso aqui eu acho que é no interior de Goiás, entendeu? Os fiscais mané, entendeu? Eles passam a perna mesmo. Então aqui, ó. Aí perguntou para mim, você sabe de alguma orientação do TSE sobre isso? Eu respondi para ela. Aí ela falou assim, achei suspeito. Que tal incluir esses fatos no seu trabalho? Então estou trazendo aqui para vocês, tá certo? Aí ela continua, eu era eleitora em Goiânia. Eu votava e nunca voltei para ver isso. Me transferi para o interior de Goiás, Cachoeira Dourada, que é o nome da cidade. Como o colégio fica pertinho de casa, bem, colégio, né, gente? Você já reparou que as sessões eleitorais geralmente são em colégios, em escolas públicas? Quem é que controla, né, esse espaço? É o professorado, é onde existe, né, a União dos Estudantes, onde está a UT, né, União dos Trabalhadores de Ensino. Então, já é um território muito deles. Aí está lá. Eu era eleitor em Goiânia e votava e nunca voltei para ver isso. Me transferi para o interior de Goiás, Cachoeira Dourada, Goiás. Como o colégio fica pertinho de casa, eu e minha irmã fomos lá para ver a impressão do boletim de urna. E estava tudo fechado. Como minha irmã tem uma amiga que estava fiscalizando, ela disse que teve que sair. Achei estranho, mas a colega de minha irmã falou como se fosse normal. Está entendendo? Então, meus amigos, o Brasil não é para amador, política não é para amador, entendeu? Rede social não é para amador. A gente aqui não entra nessa pilha, né, da indústria da polêmica. A gente tem esse foco, que é pacificar o país e chegar à verdade, tá certo? Porque, gente, essa questão do mesário pianista tem a ver com aquela teoria do caos. Você já ouviu falar da teoria do caos? Que é o efeito borboleta, né? Aquela coisa assim, se a borboleta voar para o lado de cá, ia ser normal. Mas se a borboleta voar para o lado de lá e pousar num tronco, numa árvore, isso pode desencadear, né, uma sequência de eventos que podem levar ao caos. Ou seja, a ação do mesário pianista provoca a teoria do caos, porque em vez
da borboleta caminhar para o lado que ela ia normal, a borboleta caminha para outro lado. E aí você desencadeia, né, você produz uma cadeia de eventos que vai levar, né, à teoria do caos. E aí, quando o mesário faz esse processo, ele altera o processo natural da natureza. Entendeu? E aí o que você tem? Você tem essa crise institucional, entendeu? Esse Estado que caminha para a cleptocracia, você tem esses escândalos todos de corrupção, você tem a fragilidade da democracia, por quê? Porque você fragiliza o nosso parlamento, tá certo? Embora o mesário não tenha tanto poder para influenciar com esse processo na Câmara dos Deputados, mas ele tem no Senado e ele tem no Executivo. Está entendendo? Então, aí vem o mensalão, o petrolão, esses escândalos todos, por quê? Porque tem que aumentar os ministérios para comprar esses deputados que estão lá e que não fizeram, né? Não foi através do mesário pianista que a Câmara dos Deputados eles não conseguem chegar no todo. E aí tem sempre isso. E aí a gente fica vulnerável. Entendeu? Para terminar, eu vou contar uma historinha que chama, né, a Revolução da Granja. O que é a Revolução da Granja? Numa vila, né, os moradores costumavam criar galinhas no quintal. De repente o cara montou uma granja e falou para eles assim, ó, agora vocês podem cuidar do seu quintal, construir aí uma quadra de ping-pong, de beach tênis, né, de vôlei, né, de peteca, e deixa para mim que eu vou cuidar de produzir frango para a comunidade. E aí ele produziu uma granja, foi lá, fez aquele cercadão, né, colocou as granjas lá dentro, todo dia ia lá, levava ração de primeira, né, luz própria, para as galinhas chocarem sempre aquele melhor conforto do mundo, para o ovo sair bonitinho, tá certo? Só que um dia, um dos frangos escapuliu ali da granja e foi lá na sessão de abate. E aí ele olhou e falou, caraca, esse é o fim nosso. Então, os frangos tudo pendurado de cabeça para baixo, o pessoal descascando as penas, cortando os... Ele olhou aquilo e ficou horrorizado. Ele falou, caramba, eu achava que esse pessoal era nosso amigo, ficava trazendo comida para a gente aqui todo dia. Aí ele voltou para a granja e começou a falar com os colegas. Falou assim, gente, presta atenção, esse pessoal que está aí dando comida para a gente todo dia, eles são maus, entendeu? Eles não gostam da gente. O nosso destino, eles matam a gente. A hora que você estiver no auge da sua juventude, com toda a saúde do mundo, eles vão lá, penduram você de cabeça para baixo, passa a faca no pescoço e você sangra, meu amigo. E depois eles te despenam. Os caras, que isso? Esse pessoal da granja aqui, cuidam da gente muito bem. Você vê o tanto de comida boa que a gente tem aqui, a gente passa muito bem. Tem ração de primeira, entendeu? A gente tem uma temperatura agradável, tem uma cobertura. A gente vive bem aqui, a gente socializa bem aqui, tá? Nós estamos tranquilos, não preocupa com isso não. Aí ele foi conversando com um, foi conversando com o outro, entendeu? Alguns ele conseguia convencer. Então, quando o dono da granja ia lá colocar as rações, esses frangos que sabiam o que acontecia, entendeu? Avançava para cima do granjeiro. E aí começava a picar, fazer aquela coisa, e o cara ficava ali esparramando para ver se os frangos iam embora. Entendeu? Depois os frangos misturavam no meio daqueles frangos, lá que tudo é branco, né? E o cara ficava chateado. Passava mais um tempinho, o cara ia lá, outro dia, colocar as rações, e aí aparecia mais frango revoltado. E os frangos pulando em cima deles, querendo fazendo, piscando e tal. E o granjeiro estava começando a ficar cismado. Falou assim, ó, tem alguma coisa acontecendo de errado na granja. Ou é um vírus, entendeu? Porque esses frangos aí estão ficando assim, com raiva. Será que eles foram picados aí pelo morcego da raiva? Será que eles estão com raiva? Começou a ficar cismado, entendeu? Cada dia que ele lá, aumentava o número de frangos assim, voando em cima dele. Aí ele pegou, contratou um galo
botou o galo lá, falou, descobre o que está acontecendo. Aí descobriu, né, que tinha um galo, que tinha um frango, que tinha saído da granja e foi lá e viu o abate. E ele estava contando isso para os outros frangos. Aí fizeram a cabeça desse galo que foi contratado, falou assim, vai lá e fala o seguinte, porque os frangos é tudo igual, né? Eles não sabiam qual que era o frango, mas sabiam que o assunto era esse. Aí foi lá e falou assim, é o seguinte, nós vamos colocar câmeras aqui no galinheiro, por quê? Porque tem uma turminha aí fazendo um discurso do ódio, pregando desinformação, atacando o granjeiro. Saiba que o granjeiro é que sustenta vocês. Você sabe que sem a granja, sem um granjeiro, vocês não sobrevivem. É o granjeiro que traz a ração para vocês, que mantém isso aqui limpo, né? E aí o pessoal, não, tá certo, a gente está com um granjeiro e tal. Aí apontou, quem está fazendo isso é aqueles frangos ali, ó. A ação, pegaram os frangos, levaram para o abate, cortaram, entendeu? Ou seja, voltou a reinar a normalidade no galinheiro. Todos os frangos voltaram a ser felizes, porque não conhece o destino deles, tá certo? E o granjeiro também começou a ficar feliz, porque conseguiu cuidar dos seus frangos muito bem, tá certo? Abatia os frangos quando eles estavam saudáveis, e aí a comunidade toda ficava satisfeita, porque comprava um franguinho ali, tinha caldo de galinha, tinha frango assado, tinha empadinha, né? Tinha coxinha de galinha, e aí a comunidade começou a viver bem. Ou seja, onde está a verdade? A verdade é do frango ou a verdade é dos moradores que precisam se alimentar do frango? Tá certo? Você se identifica com o frango, com o granjeiro ou com os moradores da vila que compram os frangos? Meu amigo. Tudo depende do ponto de vista por onde você olha. Mas o mais importante é você alcançar a informação. O que acontece depois? Aí você fala, não, realmente o frango, nós vamos morrer ali, nós vamos virar comida para eles. É melhor não saber? Talvez seja melhor não saber. Tá certo? Por quê? Porque você vai viver feliz. Você sabe que você vai morrer cedo. Que você vai virar comida dos colonos. Os colonos, por sua vez, vão ficar se alimentando, porque vão ficar adquirindo proteínas, né, dos frangos que eles comem, e o granjeiro vai continuar faturando. Por quê? Porque os frangos estão felizes, eles abatem o frango, vendem para os colonos e todo mundo fica bem. Tá certo? Então, a pacificação é isso. A gente precisa conhecer o que acontece fora da granja. Tá certo? Porque você pode ser o colono, mas você pode ser o frango. Tá certo? Então, se você é o frango, você se revolta com isso. Se você é o colono, você vai gostar disso. Entendeu? Então, aonde você se identifica? Com o colono, com o granjeiro ou com o frango? Tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, e Minas é um estado de espírito. Eu peço a você, do fundo do coração, compartilhe e comente, curta, para dar relevância para esse vídeo, tá certo? Só que você sabe o que acontece fora da granja, tá certo? E você sabe o que você vira se você sair daqui. Mas a gente não quer pôr fogo no parquinho. A gente sabe, né, que os colonos precisam se alimentar, precisam de adquirir proteínas. A gente sabe que o granjeiro quer ganhar em cima, ele precisa ter lucro, senão ele não mantém o negócio dele. E a gente sabe que os frangos que estão ali precisam se alimentar, tá certo? Então, é natural que os frangos e as galinhas
sabe, que percebam, né, que eles estão ali para uma finalidade, tá certo? Por isso, eles ciscam para trás, ficam com a cabeça no chão, com o bico no chão, e, apesar de ser ave, foram convencidos de que eles não podem voar, tá certo? Mas você, que não é frango, que é uma águia, sabe que você tem o céu e tem a liberdade para você buscar o seu próprio alimento. Então voe alto, compartilhando, comentando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal aqui no Facebook João Paulo Guimarães, aqui no YouTube TV Del Rey ou TV Del Rey 4. E não se esqueça, hoje é 29 de maio de 2024, é fim de mês. Nós precisamos pagar nossas contas, a fatura está chegando, a minha e a sua. Mas saiba que nós precisamos fazer o voo da águia e não se escapa atrás igual a galinha. Aposte naquele que conhece o que tem fora do galinheiro. Um abraço, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando todas as famílias brasileiras. Um abraço.